Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém? Bom, essa passagem está registrada aqui em Gálatas, capítulo 1, versos 10 em diante, né? Então aqui fala do evangelho que Paulo recebeu e pregou, né? Mas o evangelho que Paulo anunciava, na minha modesta visão, ele era sustentado justamente pelo testemunho de Paulo. Paulo não era aquele que dizia assim, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né? Não sei se é mais ou menos assim. Então, Paulo ele não queria agradar aos homens. O evangelho não é um evangelho inclusivo. É um evangelho de arrependimento, né? É um evangelho de arrependimento. E hoje, o que salta aos olhos é a ausência de zelo, é a ausência de testemunho de vida real, o comportamento da igreja que muitas vezes deixa a desejar, né? Fica muito preocupado com o politicamente correto, fica muito preocupado com questões de agradar fulano, agradar beltrano. Nós não temos que agradar A, B ou C. Nós temos que pregar a palavra do jeito que é, né? E foi isso que o apóstolo Paulo dizia aqui. Procuro agora eu o favor dos homens ou de Deus? Irmãos, nenhum homem pode fazer nada por nós. O único que morreu na cruz e entregou a sua vida por nós foi Jesus. Então nós temos que agradar a Ele. E a palavra fala que Ele e o Pai são um. Então Ele é o próprio Deus encarnado. Nós temos que adorar a Ele. Nós temos que agradar a Ele. E como que nós agradamos a Deus? Fazendo aquilo que a igreja tem que fazer. Fazendo aquilo que a igreja tem que fazer. A igreja tem que dar testemunho real. Tem que andar certo. Não só falar, mas praticar. Praticar o amor ao próximo. Praticar a empatia. Sabe? E nos últimos tempos, o que se procura é como se fosse um armazém. É como se a igreja fosse um armazém. Eu vou lá buscar isso, buscar aquilo, se esquecendo que nós não somos daqui, que tudo que existe aqui na terra. E outra coisa, a palavra também fala lá em 1 João, que aquele que ama o mundo, aquele que ama as coisas do mundo, esse não é de Deus. Então a igreja precisa abrir os olhos, entender que o buraco é mais embaixo, que a seara é grande e pouquíssimos são os ceifeiros, está escrito na palavra. Então a gente não pode se conformar com essa situação, não pode se conformar com esse evangelho raso, com esse evangelho de só de dentro de igreja. Chega lá, levanta as mãos, começa a cantar, como se isso fosse fazer a obra, sabe? Sobe em cima do púlpito e prega, como se isso fosse fazer a obra. A obra é muito diferente. A obra é no campo, a obra é no nosso dia a dia, é no trabalho, é na escola, é nos nossos relacionamentos que nós temos, onde nós devemos fazer a diferença. Então o que sustenta a pregação é o testemunho.
É o testemunho. Quando a verdade é dita, quando há verdade e a pessoa conhece aquele que está ministrando, fala: eu vejo verdade nisso, eu entendo verdade nisso. E é isso que o mundo tem que ver. É isso que o mundo tem que ver em nós. Quando todos olhavam para Jesus, a pregação dele tinha muito efeito, por quê? Porque ela era sustentada no testemunho, no real, na verdade. Não tinha maquiagem, era do jeito que era. Então que nós possamos ser como está escrito lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis, ter a imagem e semelhança de Deus. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.